Olá! Semana passada vimos que Deus ouve todas as nossas orações e que é necessário que isso seja uma rotina, como a respiração. Mas e aí? A semana se passou? Como você orou? O que você pediu para Deus nessa semana? Essas perguntas Jesus também fez para Simão Pedro. Fique conosco após a vinheta para saber sua resposta. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui lendo e refletindo sobre esse livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele traz os bastidores de todos os ensinamentos que estão registrados no Novo Testamento, aqueles momentos que aconteceram antes e depois do que está ali registrado. Algo muito parecido com a série The Chosen, trazendo essas conexões de tanta história rica, de tanto ensinamento que nos emociona e faz a gente aprender um pouco mais a cada dia. Nessa semana, vamos continuar a reflexão do capítulo 18, aqui do livro Boa Nova, chamado Oração Dominical. Nesse capítulo, começamos com a sogra de Simão Pedro, pedindo para Pedro conversar com Jesus, alguns benefícios materiais em sua casa, porque diante de tantos milagres que aconteciam ao redor deles, por que não poderia melhorar um pouco a casa, se aquela casa era que recebia Jesus no seu dia a dia? Todo aquele diálogo de Simão Pedro com Jesus, refletindo sobre o poder da oração, sobre essa necessidade que a oração precisa ter em nossos dias de ser algo diário, algo como a respiração. Um outro alerta que aconteceu semana passada também, aqui no capítulo 18, de que a diferença de trabalho não é importante. Importante é dedicarmos de coração o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, porque cada um tem a sua função. E se cada um fizer o que é seu dever, todo o ambiente do trabalho fica mais harmonioso. Mas vamos ver aqui o que Humberto de Campos registra na continuação desse capítulo 18. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Então, passaram alguns dias, parecido com desde o nosso último encontro aqui na TV Comunhão, Simão volta a conversar com Jesus sobre a questão da prece. Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Você olha, Jesus, você falou que era para estar o tempo todo conversando com Deus. Era para o tempo todo falar dos meus anseios íntimos, né? O que eu estou pensando, o que eu quero. Só que o que está acontecendo? Passaram-se vários dias, eu estou pedindo e eu não estou recebendo o que eu estou pedindo. Quem é que nunca se pensou assim, né? Assim, poxa, eu estou querendo tal coisa, eu estou querendo que o caminho se abra para aqui, eu estou querendo uma luz para determinada situação, mas não estou recebendo. Aí vem a pergunta de Jesus. Simão, e que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. E acho que um detalhe não está aqui escrito, né? Mas Jesus sabia o que estava ali todo mundo pedindo. Jesus conseguia ter essa percepção, né? E você vê que em determinadas situações aqui, acho que praticamente em todas, né? A posição de Jesus é sem se perturbar, tranquilo, sereno, né? Ele deixa a pessoa ali refletir e ir seguindo, né? E aí Simão seguiu nesse diálogo com Jesus. Olha, eu tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Então, ele está pedindo a bondade de Deus, mas para resolver certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica.
Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Ou seja, Jesus ficou ali olhando e refletindo assim, o que ele poderia falar? Num outro capítulo, agora não estou recordando qual foi, foi o capítulo falando de Tomé. Então já está no 18, né? Foi o capítulo 16. No capítulo 16, onde aquele diálogo entre Tomé e Jesus, eles vão falar, né, sobre expandir, né, todo o ensinamento e por que... Não é com Tomé, é com Nicodemos, isso. É no capítulo com Nicodemos. Agora eu não vou lembrar o número do capítulo. Mas no capítulo de Nicodemos, Jesus conversa com Nicodemos, ele não consegue entender a expressão de nascer de novo, né, para ver o reino de Deus, e Nicodemos sai meio confuso. Jesus, inclusive, fala com Nicodemos, fala assim, olha, se você é mestre em Israel e não entende das coisas da terra, imagine as coisas dos céus. Então Jesus já deixa claro que ele não falou tudo para Nicodemos. E aí Tiago, ele vai questionar Jesus por que no dia seguinte não expande essa mensagem para todo mundo, né? Para que várias pessoas possam entender. E aí Jesus responde que a construção de uma casa não começa pelo telhado, ela começa pela base. Então não tem o porquê de acelerar o processo. As informações são dadas paulatinamente e de forma constante, a depender de cada um. Então cada um tem o seu nível, né? É igual uma criança. Você vai olhar para uma criança para explicar alguma coisa, você não espera que ela entenda português e matemática de uma forma muito profunda. Você vai verificar, você já aprendeu tabuada, você já aprendeu equação, já sabe ler um gráfico e assim sucessivamente. E a leitura? Você está lendo o gibi? Você está lendo um livro? Que tipo de livro você está lendo? Né? Você já faz as questões de interpretação, a gramática, e assim sucessivamente. Você tem que perceber em que nível a pessoa está, para depois ir passando. Senão você vai estar falando um monte de coisa, a criança fica te olhando assim, não está entendendo nada e está tudo certo. E a comunicação não fluiu, o ensinamento não foi passado. Então aqui, voltando aqui para o capítulo 18, que me fez lembrar lá do capítulo com Nicodemos, é que Jesus sabia ali o limite de Nicodemos e não falou além daquilo ali. E aqui Jesus está refletindo em Simão o que ele poderia passar com relação a essa questão da oração. Porque ele falou assim, o que você está pedindo? Eu estou pedindo aqui a solução dos meus problemas materiais. Tá, mas e aí, como é que eu vou explicar isso para Simão? O pensamento de Jesus. E ele refletiu, e evidenciando o amor e a sua boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Então, assim, ele é brando nas suas palavras, mas firme. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Ou seja, se a gente está conversando com Deus, pedindo nossos desejos sejam satisfeitos, nossos caprichos, um tanto infantis, é bem possível que a gente saia inquieto e desalentado, meio sem orientação. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e paz. Então, se ao invés de eu pedir coisas materiais, de desejos do dia a dia, de capricho, eu começar a solicitar as bênçãos do alto, as bênçãos de Deus, né, para que a gente consiga compreender, né, a vontade de Deus, que é sempre justa e sábia. Então, olha como é que é diferente a oração. Ao invés de eu estar pedindo coisas, eu estou pedindo sabedoria. Sabedoria para compreender a vontade de Deus, que é justa e sábia. Porque tudo que acontece é com a concordância de nosso Pai. Nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus tenha permitido. Então, se a gente começar a mudar o foco de como a gente conversa e dialoga com Deus, a sensação que a gente vai ter depois da oração ela vai ser diferente. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. E isso é muito interessante porque a forma como a gente sai da oração, a forma como a gente começa a ver a vida,
ajuda inclusive a perceber a resposta de Deus às nossas orações. Porque a resposta ela sempre vem. Às vezes vem com uma intuição, um pensamento que fica ali martelando na nossa cabeça. Às vezes vem por intermédio de algum amigo, algum familiar, alguém que vai falar algo para a gente que na nossa cabeça vai ser um clique muito rápido. Vixe, eu estava falando isso de manhã na minha oração. A gente pode externalizar isso ou não, mas a gente vai sentir. Às vezes não é nem alguém físico, né? A gente vai ligar o rádio, hoje nem tem tanto rádio, mas liga o celular, o computador, qualquer coisa que for, vamos ouvir uma música. E a letra da música vai ser uma resposta para a nossa oração. A gente pode, inclusive, abrir um programa como Páginas Espíritas e naquele programa falar a mensagem que também está respondendo à nossa oração. Uma palestra é muito bom, bem utilizada, porque o palestrante ele se prepara para a palestra e, na maioria das vezes, a palestra não sai exatamente como ele se organizou, né? A espiritualidade se utiliza daquele momento para passar a mensagem para quem está do outro lado ouvindo. Então, a resposta ela sempre vem. O que acontece é que, às vezes, a gente vê a resposta, assim, vê de ouvir, né, de sentir, e não concorda com ela. Então, digamos que eu queira o trabalho, eu quero permanecer onde eu estou, e aí Deus fala assim, não, você já aprendeu tudo que tinha. Agora está no momento de procurar lugar novo, de aprender coisas novas, de continuar a sua evolução, porque a jornada do progresso, a lei do progresso, ela é inevitável. Então, se a gente já aprendeu determinada lição, a gente vai ser deslocado para outra lição. Voltando ao exemplo que eu usei da criança, né? E aí pegando o exemplo da escola, ninguém fica eternamente na mesma série. Você está na primeira série, vai para a segunda série, para a terceira, para a quarta, e assim sucessivamente. E cada série você vai aprendendo coisas novas. Algumas coisas vão ser difíceis, outras não. Mas com o passar do tempo, você vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu achava difícil aquela lição. Hoje, para mim, já está fácil. E aí, nesse processo, a gente vai evoluindo. Então, às vezes, na oração, num determinado trabalho, é apontado outro caminho, e a gente fica ali, né, num capricho, como colocou aqui, né, Humberto de Campos. Não, mas eu quero aqui. E Deus assim, não, aqui você já não vai aprender mais nada. Aqui você vai ficar estagnado. Ou pior, aqui vai acontecer algo que pode ser muito ruim para você. E eu quero te tirar dessa situação, então vamos para lá. E a gente não tem essa visão panorâmica, né? A gente tem uma visão muito fechadinha. A gente pode estar insistindo num relacionamento. E aí a outra pessoa não quer mais o relacionamento, a gente fica lá insistindo, não, mas eu quero, por favor, faça com que a pessoa veja o quanto eu a amo, eu quero. E aí eu falo assim, não, mas o relacionamento acabou. Então vamos encaminhar, vamos seguir em frente, porque outra pessoa vai te encontrar no caminho. Então, às vezes a gente pede algumas coisas, a resposta que vem do alto é para um outro caminho, a gente fica insistindo e Deus persiste educando, né, como colocou aqui, com a vontade justa e sábia, para a gente ir para um outro caminho. Então, a gente precisa estar mais sereno, né, mais ancorado nesse convite que Jesus faz de pedir sabedoria, as bênçãos de Deus para compreender a sua vontade. E aí, não vou dar o spoiler. Vamos continuar aqui para a leitura do capítulo. Um dos filhos de Alfeu, porém reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, então não tinha só Simão e Jesus conversando nesse momento. Havia uma comunidade. Então um dos filhos de Alfeu perguntou para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o hábito da época era fazer a oração no templo. Então, você tinha que ir ao templo, dependendo da situação, você tinha que fazer um sacrifício para chegar num local no templo. Para um outro local, você precisava ser sacerdote. E para um local mais puro, mais santo do local, apenas o sumo sacerdote, né? Então, havia todo um costume, né, judaico para fazer essa conexão com o Pai. E Jesus, em outra passagem, que não é essa, ele vai falar para a gente ir para o nosso aposento, num local simples e tranquilo, no nosso íntimo, para conversar com Deus.
E nessa passagem aqui, que está registrada, até coloquei aqui, em Mateus, no capítulo 6, versículo de 9 a 13, Jesus vai propor um modo de orar, de conversar com Deus. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que ligaria a humanidade, que é conhecida como a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Elevando o seu espírito magnânico ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou. E aí, fazer um pequeno parênteses antes de eu ler aqui o trecho. Aqui não está exatamente como está na Bíblia, da oração do início ao fim. Jesus, aqui registrando a fala de Jesus, Humberto de Campos, né, registrando a fala de Jesus, coloca algumas observações. E aí eu convido cada um que esteja ouvindo a refletir junto sobre cada frase, cada palavra que será dita. Ele assim exclamou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada proteção divina, prosseguiu. Toda a energia, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Então a gente precisa se livrar do que não nos ajuda, do que não vale a pena. E aí ele acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Aqui é tão bonita assim, essa leitura do Pai Nosso, refletindo sobre cada frase, sobre cada ponto. O Divaldo Franco também tem uma palestra dele, algumas palestras, né, que ele vai terminar fazendo essa frase, né, cada frase do Pai Nosso, e refletindo, aprofundando ela, né? Eu ia trazer, e peço desculpa por não ter trazido o livro, né, para mostrar a capa, mas tem um livro muito bom para ser utilizado no Evangelho no Lar, inclusive. Eu particularmente estou usando, né, esse momento lá em casa. Então, toda sexta-feira fazemos o Evangelho no Lar, e o livro do momento é o livro chamado Pai Nosso, de autoria de Meimei, e recebido pelo Chico Xavier. E aí, nesse livro, a Meimei separa cada frase, muito parecido com o que está aqui, e para cada frase, ela traz uns 3, 4 contos que vão permear, vão refletir sobre aquela frase. Então, começa assim: Pai Nosso que estás no céu. Aí começa a nossa reflexão com o nosso Pai que estás no céu, né? Então, a gente vai... contos ali que vão refletir sobre a beleza da natureza. Então você olha para a natureza assim: por quem criou toda essa beleza? À noite, se você for ver o céu estrelado, às vezes na cidade grande é mais difícil você ver o céu estrelado, né? Mas se você for para um local que a iluminação artificial ela é menor ou praticamente nula, você olha para o céu e vê aquele céu todo estrelado. Assim, quem criou tudo isso? E aí a gente começa a refletir.
A gente pode olhar para dentro, inclusive, o nosso corpo humano. Se a gente for estudar o corpo humano, a complexidade do corpo humano e a perfeição como as engrenagens são colocadas e uma vai ajustando a outra, uma vai ajudando o outro, um órgão vai ajudando o outro, é algo fantástico. Então, aí são reflexões que Meimei traz para refletirmos sobre o Pai Nosso que estás no céu. E assim, sucessivamente, né? Ela vai pensando em cada frase e trazendo a gente também a refletir sobre isso. E isso vai dando cada vez mais força, porque na hora que eu for falar novamente o Pai Nosso, no momento de oração, não vão ser só palavras soltas que eu decorei. Vão ser palavras em que eu vou refletir frase a frase. E a gente pode adaptar, não precisa ser exatamente. Jesus não vai brigar com a gente se a gente adaptar o Pai Nosso. Se a gente expandir, né? Se a gente for pensar assim, não, pô, eu quero falar assim, quando eu vou falar do pão nosso de cada dia, né? Tá colocado aqui no livro, que vai pensar nas possibilidades de saúde, trabalho. Então não vamos pensar só no pão nosso do alimento material, vamos pensar no alimento espiritual também. Então o pão nosso de cada dia, né? Aquele pão, aquela energia que eu preciso hoje começar meu dia, para eu começar hoje para o meu trabalho, aquele trabalho que está difícil, aquele chefe que está um pouquinho intolerante. Vamos, né, Jesus, Deus, que eu possa ingerir esse pão de energia, de amor, para que fique mais suave, que eu consiga superar esse desafio que está sendo colocado à minha frente. Olha só, viu? Uma frase, a gente começa a expandir. E esse é o poder da oração, porque se a gente for voltar no início do capítulo, é o convite de Jesus, a gente falar o que está no nosso íntimo. O Pai Nosso é só uma âncora, né? É um norte. Você, pô, eu não sei o que falar. Vai no Pai Nosso. Vixe, não está saindo o Pai Nosso. Aí persiste. Persiste porque nossos pensamentos são feitos de frequência. Então, a frequência, ela às vezes fica muito agitada, às vezes fica suave. E se a gente não está conseguindo se concentrar na oração, nossa frequência está muito agitada. E a gente precisa se esforçar naquele momento para que a oração saia. E aí pode sair com as palavras meio bagunçadas, mas o pensamento é o mais importante. Então, voltando, o Pai Nosso ali é o norte para a gente ir desenvolvendo e manter essa comunhão com Deus de uma forma permanente. E aí Humberto de Campos continua finalizando aqui o capítulo, falando que Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Porque é uma oração universal. Inclusive, compartilhando aqui com vocês, já tive situações em fazer o evangelho no lar, em casa, com pessoas de outras religiões. E aí, no começo eu ficava um pouquinho travado, assim, poxa, e o que eu vou fazer, né? O que eu vou falar? Porque são pessoas que não acreditam em reencarnação, né? É até engraçado, porque na hora que você vai falar o que assim seja, a pessoa fala amém, e a coisa fica um pouco truncada em algumas situações, mas algo que eu aprendi nessa, às vezes, mistura de religiões, que é algo que é universal, é o Pai Nosso. Se você, em qualquer ambiente, se propuser convidar as pessoas, né, a fazer a oração do Pai Nosso, e dependendo da religião, claro, se a religião for, né, cristã, as pessoas vão seguir. E ninguém vai te questionar, porque está na Bíblia. Mateus 6, versículo 9 a 13. E aí, esse poder de uma oração que vai ali, como Humberto de Campos colocou, né, vai conter em síntese todo o programa de esforço, né? E aí eu falei que não ia falar o spoiler, né, porque eu queria ler o Pai Nosso. Algo que Jesus coloca aqui no Humberto de Campos registra na fala de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a gente convida, conversando com o nosso Pai, que é a vontade dele que deve prevalecer. Então, que a gente possa se esforçar no nosso dia a dia, ao invés de pedir coisas em nossas orações, que a gente possa pedir sabedoria para conseguir compreender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é sábia, é justa, é o melhor para nós.
Então, a gente pode sim externar o que a gente quer, mas que a gente possa entender qual é a vontade de Deus, porque é ela que vai prevalecer. Existe a oração, né, da serenidade, né, que diz que a gente que dê coragem de mudar aquilo que precisa da gente. Paciência, resiliência daquilo que não depende da gente. E sabedoria, né, a serenidade, né, o que não depende da gente, por isso que a oração da serenidade, e sabedoria para distinguir um do outro. Que a gente possa pedir essa sabedoria para Deus para distinguir o que depende da gente e o que não depende da gente. Você já refletiu com tanta profundidade quanto esse capítulo trouxe para a gente sobre o poder da oração, sobre como a oração é construída, como a oração deve ser vivida, algo como a respiração, e que está ao alcance de todos nós. Se você já teve esses relâmpagos de pensamento ou algo um pouco diferente, fica o convite de deixar nos comentários, né? Eu vou gostar de saber, de refletir e, por que não, aprender um pouco, afinal, todos nós somos aprendizes aqui na Terra. Lógico, se você gostou, fica o pedido para deixar o joinha, isso ajuda, né, na divulgação do programa, ajuda aqui o canal da Comunhão e mostra para mais pessoas que esse conteúdo ele é útil. Então fica o convite para na semana que vem retornarmos aqui para continuarmos essa leitura do livro Boa Nova. Agora nós iremos para o capítulo 19, né, quase como uma continuação desse capítulo 18, chamado Comunhão com Deus. Então eu entendi o poder da oração, entendi qual é o caminho e agora, como eu consegui essa comunhão com Deus. Mas isso é papo para a semana que vem. Tenhamos todos uma ótima semana, fiquemos com Deus e até lá.